mas uma data tão importante para todos nós, porque Valentine's Day, como nós sabemos, ele não é restrito como é nosso hábito no Brasil, inclusive em data diferente. Vamos falar depois um pouquinho a respeito disso, até como surgiu e tudo mais. Ele se estende ao relacionamento em todos os aspectos. Relacionamento de amizade, relacionamento da família, relacionamento entre namorados, entre cônjuges, enfim, relacionamento entre nós, né? Se nós formos avaliar, nós estamos numa grande família aqui, não é uma realidade? E o Valentine's Day, ele é exatamente tudo que se refere ao relacionar-se com respeito, ao relacionar-se com os valores de cada um de nós, engrandecendo sempre esse contato. Vocês estão ouvindo bem? Engrandecendo sempre esse contato e nos engrandecendo. A realidade também é uma data, e como várias datas, às vezes nós fazemos propostas para nós mesmos, não é assim? Sempre uma mudança de ciclo. Por vezes o nosso aniversário, o final do ano, enfim, sempre numa data comemorativa, por vezes nós colocamos novos projetos, nós fazemos avaliações, reavaliações, e é importante que isso aconteça. Quando nós falamos então na questão específica do relacionar-se, dos sentimentos, das emoções, isso ganha maior importância, até porque é como nós vamos construindo o nosso processo evolutivo, né? É através exatamente do desenvolvimento dessa capacidade de amar que nós temos em essência, que nós temos como potência divina, aliás, daquilo que nós somos oriundas, né? Filhos e filhas de Deus. Então temos em nós esse potencial e que no grau em que nos encontramos tem um certo nível de desenvolvimento considerável. Apesar de às vezes nós, claro, encontrarmos informações sempre dos aspectos que são lamentáveis, e eles são restritos, porque eles estão vinculados a pequenos grupos que viram notícia, e não efetivamente aquilo que ocorre no planeta de uma maneira geral, onde o que nós vemos no planeta, dia após dia, é uma conquista de progresso em todas as áreas e uma conquista de progresso de caráter pessoal. Isso é uma realidade, mas isso, via de regra, não vende. O que vende é a exceção dessa situação. E esse nosso desenvolvimento, que consideramos bastante razoável e que tende, não existe retrocesso, e que tende a avançar cada vez mais, respeitando os valores das criaturas, porque a natureza não dá salto e Deus não precisa usar de métodos agressivos para fazer com que as mudanças aconteçam. É uma realidade, basta esperar apenas uma geração e tudo está se renovando mais uma vez. Não é uma verdade? Então não há... Claro, mas existem determinadas ocorrências, acontecimentos que nos chamam a atenção pelo número de criaturas que são envolvidos, né, ou são envolvidas neles. E que aí é exatamente o momento que nós podemos nos solidarizar através das nossas preces, dos nossos bons pensamentos, das nossas ações. Bom, como falávamos em data, por vezes a proposta em determinada data era mudar certo comportamento, mas era algo exterior, que não necessariamente era uma realidade na criatura, era uma realidade no seu íntimo. Era algo que ficava assim como pano de frente, a pílula dourada. Quando, se nós formos parar para pensar, à medida que nós fomos evoluindo, nós passamos a tomar conhecimento maior de nós mesmos e verificamos que os potenciais nossos,
estão de tal forma em nós e são projetados através dos nossos pensamentos, que entram em contato com outras criaturas. Mas antes que nós possamos fazê-lo, antes que eles aconteçam, nós trouxemos só alguns aspectos que dizem respeito a nós mesmos. Querem ver? Esse desenho que você vê, e esse campo ovalado é a nossa aura. A aura é a emanação magnética que começa desde do corpo físico, como pelo duplo etérico, o perispírito e o corpo mental. Mas o importante é que todos nós temos esse círculo energético em torno de nós, que se amplia mais na direção do nosso cérebro pela lógica daquilo que é a maior capacidade de expansão da criatura. Você vê, tudo que nós pensamos, nós projetamos dentro desse círculo. Então, alguns exemplos. Imagem. Se nós nos focamos numa imagem, numa criatura, em algo, uma situação, essa imagem, à medida que nós vamos pensando no assunto, repetindo esse assunto, ela se fortalece dentro desse círculo e reverbera de maneira que nos estimula cada vez mais. A realidade também se dá, por exemplo, em pensamentos negativos, onde situações, sejam essas ou aquelas, que surgem e ficam reverberando dentro deste campo magnético. Por vezes, pensamentos negativos que formam estruturas, como, por exemplo, essa, e ficam também, à medida que nós vamos tendo pensamentos negativos, eles vão se alimentando neles mesmos e é um processo de reverberação. Isso é só em nós nem estamos falando da questão dos links que nós fazemos de caráter imediato com mentes que pensam da mesma maneira. Por isso que uma proposta de um Valentine's Day, de relacionar-se bem, de valorizar relacionamentos, etc., ele faz um trabalho de literal mudança, se nós focarmos no que é importante em nós, fazendo um trabalho de higienização nesse campo energético. Porque, para ficar bem entendido, às vezes você encontra pessoas que ficam altamente irritadas, por exemplo, com gente que levanta de bom humor. Até chegou a dizer o seguinte, que quem levanta de manhã de bom humor, cantando, etc., deve ter parte com o demônio, porque não é possível que a pessoa consiga levantar de manhã de bom humor. Mas nós temos absoluta certeza que entre o grupo todo que está aqui, muita gente levanta de bom humor, cantando, falando bom dia, etc. Não é verdade? Se você não o faz, vamos usar esse exemplo. Se você não o faz, esta é uma proposta de um dia, porque nós estamos falando de relacionamento, valorização de relacionamento. Não é verdade? A gente tem que dar para o outro o melhor, se nós queremos o melhor da vida. Não é nem o melhor do outro, é o melhor da vida. Mas se nós levantamos todos os dias de manhã mal-humorados, mal-humoradas, claro que até cientificamente já sabemos o que já produzimos em nós mesmos, mas nós estamos só, se a gente for alongar esse assunto, não termina nunca. Nós estamos falando só do que está aqui. Imaginemos todos os dias que o mau humor produza algo. Foi espiritual isso. Que o mau humor produza algo que seja um contaminador dentro dessa estrutura, e ele o é. No dia seguinte, isso é repetido. O que está acontecendo? Está havendo um reforço naquele ponto. No outro dia, mais um reforço. É a mesma coisa que tomar medicação. Você não toma tudo numa vez.
Chega um determinado momento que não dá mais para não despertar mal-humorado e mal-humorada. Por quê? Porque, exatamente, está tudo impregnado. Percebeu, por exemplo, determinadas situações, claro que existe o luto, existe o período de tristeza, mas determinados aspectos depressivos, não é o único. Determinadas depressões são pensamentos repetitivos de tristeza, etc. Né? Essa condição vai impregnando esse ambiente, que é um ambiente nosso, que é particular, e nem falamos de ligações repetindo. E chega um determinado momento que a criatura não consegue mais sair desse círculo vicioso, dessa reverberação que acontece. Por isso que ela precisa ser assistida por um tratamento adequado, especializado, onde ela precise de medicação para correções de danos que vão causando no quimismo cerebral, e também assistência espiritual, que faz um trabalho em paralelo. É óbvio. Então vejamos, todos os dias a coisa se repete. Chega um determinado momento que automatizou. Pode ser um processo auto-obsessivo, até porque, para ser obsessão, nós somos espíritos, nós temos maior poder sobre nós mesmos. Também. Veja, como é que eu faço para mudar? Claro, o pedido de assistência, o pedido de ajuda, etc., né, a procura da especialidade que possa nos atender, porque existe um outro inconveniente nessa história. Essa contaminação que nós fazemos nesse halo energético, ele faz links com mentes que vibram de uma maneira similar, não igual, mas similar. Então nós começamos a abastecer mentes mal-humoradas e somos abastecidas por mentes mal-humoradas, aumentando dentro do nosso ciclo áurico esses aspectos, e a gente não consegue mais despertar, e há que se ter então um esforço. Bom, procurar ajuda, fazer uma verdadeira limpeza, e aí a gente precisa e é muito conhecido aqui, você precisa comprar uma máquina, aquelas de pressure cleaner, mas daquelas que arranca tudo, né? Tem uma marca muito boa que se chama Sojenka, que é Sojenka porque ela diminui, ela é a contração de que só Jesus na causa. Por isso e é ele mesmo. É ele mesmo. Independente da assistência especializada que nós precisemos, é só Jesus na causa, adentrando nesse processo de higienização, que é altamente curativo ou altamente preventivo, desde que utilizado um solvente junto na hora que você vai botar pressão, mas não é qualquer uma daquelas que você compra elétrica, não, tem que ser aquelas poderosas, né? Aquelas que arrancam tudo. Bota um solvente que chama Evangelho. Não dá outra. Mas também não é de um momento para outro. Não é de um momento para outro. Porque eu me impregnei. E agora eu estou com uma nova proposta. Essa nova proposta vai exigir o quê? Esforço. E, claro, esforço no tempo. Um pouquinho cada dia. Como usamos o exemplo do mau humor. Desperte, agradeça a Deus por mais um dia. Porque diz Emmanuel que quando nós despertamos do período de descanso, é a renovação da confiança de Deus na sua criatura.
Porque se a sua criatura não fosse importante para o momento atual, ela teria desencarnado durante a noite. Não é verdade? Você fecha os olhos, dorme, não acorda mais. Simples assim. Hã? Se acordar, né? Às vezes nem acorda lá. Fica lá, procurando saber o que está acontecendo, se belisca para ver se é verdade, coisas do gênero. Se é que tem noção. Olha, só isso já não é valorização da vida? Imaginemos então quando a gente estende essa valorização para as pessoas com as quais nós nos relacionamos, não importa quais elas sejam. Principalmente nós, que por vezes nossos familiares não, né, a família parental não está aqui, e nós ampliamos essa família no relacionamento com as pessoas que são amigas, que são colegas de trabalho, que frequentam a mesma casa espírita, etc. É a nossa família. Olha a valorização de nós em nós mesmos e estendendo para o nosso semelhante. Por isso que Valentine's Day é comemorado de uma maneira mais abrangente aqui nos Estados Unidos, principalmente entre as crianças, etc. Né? Essa condição de mandar cartões personalizados, às vezes, também é muito utilizado, porque é também uma prova de valorização da amizade, de valorização do relacionamento como um todo. Tem uma história para chegar aí. Tem uma história, a história é interessante, a gente vai passar muito rapidamente por alguns pontos, mas é interessante porque ela tem um início primeiro anterior ao Valentine's Day, que era a comemoração em Roma da Lupercalia, que vem de Lupercus, que era o deus Lupercus, que era o deus que cuidava de pastores, das matas, etc. Na Grécia ele se chamava Pan, que é interessante, ele tem metade homem, metade bode, e é incrível, e ele toca uma flauta, músicas lindíssimas, etc., porque na mitologia grega ele é um dos filhos de Zeus. Zeus fazia filho para tudo quanto é lado, e ele era mais um deles, e ele vai atrás de uma moça que não queria ceder a ele, e ela corre e se socorre num local, num lago, onde tinham ninfas, etc., e as ninfas transformam ela num bambuzinho. E ele pega, então, aqueles bambuzinhos e faz a flauta, da onde vem a flauta de Pan. E da onde também surge a palavra pânico, né, que exatamente, da onde você... Não, mas não era dela, mas era a questão de quando você atravessa... locais de mata muito fechada, etc., pela vibração mais adensada do ambiente, é normal a criatura não se sentir segura, pela questão da energia ambiente ser mais adensada pelo primitivismo da situação como um todo. Não falamos de jardins, falamos de selvas fechadas e coisa do gênero. E em Roma, no século IV a.C., começa a comemoração da Lupercalia, onde adolescentes iam para um local próximo da onde eles achavam que era uma caverna, onde o Rômulo e o Remo foram alimentados por uma loba, né, que são os fundadores de Roma, e eles matavam uma cabra, coitado que a cabra não tinha nada a ver com isso, pegavam as tiras da pele da cabra, ensanguentada, etc., e iam para o Palatino, em Roma, e aqui você vê assim a figura, o desenho deles vestidos, mas eles iam totalmente nus, com essas espécies desses chicotinhos, para bater nas moças, não para feri-las, mas o sangue que eles batiam nas costas das moças. Era uma festa que promovia, isso em meados de fevereiro, promovia a fertilidade e também dava início às questões da primavera e colocava esses jovens
na condição de que eles estavam saindo da adolescência para a condição de se tornarem homens férteis e coisas do gênero. Claro, você vai encontrar diversas visões de muitos historiadores, essa é uma delas. E essa festa dura praticamente 800 anos, porque ela adentra no período pós-Jesus e até mais ou menos quase o século V. Bom, o que ela tem a ver com o São Valentim que está aqui? Em reconstrução até inclusive que você pode ver feita por computador, né? De acordo com alguns descritivos do que foi encontrado em pedra, esse era o Valentim. O Valentim acabou sendo canonizado, só tem a data do desencarne dele, que é 14 de fevereiro de 270, né, depois de Cristo. O que acontece com o Valentim? O Valentim, ele era um padre e acreditava no amor e promovia casamentos na sociedade romana. No entanto, o imperador Cláudio, sempre tem alguém para botar areia, né, que era este cidadão também reconstruído por computador, né, o Cláudio II, ele não queria que soldado romano se casasse. Por quê? Pelo óbvio. Se o soldado se casa, quando ele vai para a frente, né, para o combate, ele se preocupava com família, esposa, coisas do gênero. Então ele não ia, né, de forma tão agressiva, porque ele tinha, olha as questões, né, olha as mudanças acontecendo, né, valores. Né, quando você ama a ponto. Né, não importa se seja esposa, marido, amigo, você ama a ponto. Então tem outras situações que o amor está acima de muitos dos aspectos, né? De repente, eu vou ganhar mais, eu vou fazer isso. É mais importante, o que você ama fazer, não é? O que as criaturas que têm peso, que têm valor para você. Então o que aconteceu? Ele não gostou muito da ideia, porque o Valentim continuou casando o pessoal em segredo. Não, vem cá, a gente dá um jeito, tipo o Brasil. A gente dá um jeito e tal, casa aqui, casa ali, não sei o que. Ele mandou prender o Valentim. O Valentim foi preso e o que acabou até acontecendo na prisão é que ele se apaixonou pela filha de um dos carcereiros dele. Né? Olha que coisa incrível. Bom, só que não teve alternativa. Lá em 14 de fevereiro de 270, o Cláudio mandou executá-lo e ele, um dia antes, escreveu uma carta para o amor da sua vida, que era a filha desse carcereiro. Está vendo a ligação dos cartões, etc., mensagens, da onde vem isso? Bom, o tempo passou e tinha um problema na Igreja Católica, que era ir eliminando as chamadas festas pagãs. Né? E foi em 496, no século V, que o Papa Gelásio I reconheceu o padre como um santo, porque até então era só conhecida a data como a Lupercalia, dia de namorado e coisa do gênero, e transformou então a data, quebrou as estruturas daquilo que eram os eventos pagãos, etc., para um evento religioso, e você tem aí a data de São Valentim, né, comemorando o amor, a amizade, os relacionamentos, etc. Bom, aí nós vamos para o Brasil. Por que no Brasil é 12 de junho? Olha como as coisas são interessantes. Mês de junho, no Brasil, era muito fraco em vendas das lojas. Hã? Como é que é? Não, peraí, a gente chega lá. Não se apresse. Era muito fraco em vendas. E se vendia muito, e hoje, por exemplo, é um período de vendas que só perde para o Natal, para as vendas de Natal e para o Dia das Mães. E tem uma importância comercial gigantesca. E
colocou-se a data de 12 de junho. Quem foi o responsável em pegar o São Valentim e jogar ele para o 12 de junho, quando ele é comemorado em 14 de fevereiro? Este cidadão aqui. Esse cidadão aqui, que é o João Agripino Costa Doria Neto, que foi pai, inclusive, daquele que foi governador, prefeito e governador do estado de São Paulo, o João Doria. Ele era, você vê como essa... tem alguém de marketing aqui, não? Tem alguém de marketing, não? Comunicações, marketing, tem? Essa raça como a nossa não é meio complicada, né? A gente inventa umas coisas. Aí, o que ele fez? Ele trabalhava na Standard Propaganda. Uns dizem que ele era o dono, provavelmente ele era o proprietário da Standard Propaganda. Ele teve uma sacada. A gente pode pegar o dia 12 de junho para colocar como Dia dos Namorados, porque no Brasil não era comemorado o dia de São Valentim. Então a gente coloca como Dia dos Namorados e estimula as vendas. E ele tinha uma conta poderosa na época, que era da Exposição Clipper. Você não deve saber o que é isso. Você não tem nem idade para saber o que era a Exposição Clipper. Inclusive, essa era a moda da época, a roupa jovem guarda. Seu Roberto Carlos, vestido com a roupa jovem guarda, se você olhar o modelito, a moda sempre volta. Ó, dá uma olhada. Tirando o xadrez, a moda sempre volta. Não é verdade? Hoje você usa um terno que tem estas características. De 1948, ele, claro que a roupa jovem guarda, ela vem depois, mas em 1948 foi quando ele teve a sacada de colocar o Dia dos Namorados no dia 12 de junho para fortalecer as vendas da Exposição Clipper. Foi um sucesso, porque foi feito em São Paulo primeiro, foi um sucesso, ele ganhou até um prêmio da Associação de Comercial de São Paulo pelas conquistas em relação à data. No ano seguinte, o Brasil todo comemorava o 12 de junho, o Dia dos Namorados. Por que 12? Porque 13 era o dia do Santo Casamenteiro, o Santo Antônio. E Santo Antônio de Pádua, porque desencarnou em Pádua, mas ele era Santo Antônio, ele era de Lisboa. Ele nasceu em Lisboa e desencarnou em Pádua com 36 anos de idade. E era o Santo Casamenteiro, e tem vários milagres atribuídos ao Antônio, que um deles, muito conhecido, ele estava repousando me parece que já era em Pádua, e o pai dele estava sendo acusado de um assassinato na Espanha. E ele se desdobrou. Você tem exemplos, por exemplo, de Eurípides Barçanufo, que também tinha essa faculdade. Ele se desdobrou, então o corpo estava repousando lá na Itália, ele se desdobrou e se materializou. Se materializar é uma aparição tangível, todos nós veríamos, não é? Ele se materializou no tribunal, onde o pai dele estava sendo acusado de um assassinato de um rapaz. E o pai dele não era o responsável, e ele se materializou no tribunal, imagina, na frente de juízes, etc., tudo mais, da população que lá estava, junto com o desencarnado. E o desencarnado, que era o rapaz, disse: não foi esse cidadão que me matou. E, obviamente, o pai dele foi absolvido, porque não deve ter ficado ninguém no tribunal, né, depois dessa situação. Imagina, você vê o Antônio e o defunto junto. E o sujeito ainda se diz muito bem. Mas aí, o santo casamenteiro é porque... Em Pádua, uma moça, aí o Antônio já tinha desencarnado e coisa do gênero, e uma moça em Nápoles, aliás, foi fazer uma prece para o Santo Antônio, porque ela queria se casar e a família não tinha o dinheiro suficiente, o valor suficiente que era dado para
como dote, que vinha da família da moça, e ela não tinha. Então ela fez uma prece para Santo Antônio, então esse é um dos milagres de por que ele é o casamenteiro. E o Santo Antônio apareceu para ela, que eu já tinha desencarnado antes da hora que eu fosse atendido, mas apareceu para ela e falou para ela assim, olha, pega este bilhete, né? Então era um pedacinho de papel, pega esse bilhete, procure o comerciante tal, e diga para ele te dar em escudos de prata o peso desse bilhete. Aí ela foi com o bilhete no comerciante e disse exatamente aquilo que o santo tinha aparecido para ela e dito para ela fazer. E ele colocou o bilhete na balança e só a balança se igualou quando chegou a 400 escudos de prata, que era o valor que ela precisava do dote. E aí o comerciante se lembrou de que ele havia feito uma promessa para o santo de fazer uma doação para uma igreja de 400 escudos de prata, e o santo tinha lhe cobrado então a dívida. É tipo assim, você vai pagar, miserável. É uma questão de tempo. Bom, é claro que aí, né, imagina, milagre, milagre. Bom, esses aspectos são totalmente possíveis, a gente pode, por isso o KSSF nos oferece cursos para que nós possamos analisar estes aspectos, né? A questão da aparição do espírito é algo que não é incomum, né? Não é regular, mas não é algo incomum. Pode se dar por um processo de clarividência, ela só pode ter visto. O papel pode ser algo, né? Um pedaço de papel retirado, achado na rua, porque os espíritos não precisam produzir o papel, etc. Não é um pedaço de papel achado na rua. E a questão do peso, aí sim, há uma interferência, não é pura e simplesmente no papel. É possível se trabalhar, e isso é capacidade de cada um de nós, através do processo de magnetismo, de impregnação daquele objeto, ele ganhar realmente uma condição de peso. Esse é da mesma forma que o contrário é verdadeiro. Né? Se utiliza... Pode ser. O espírito do lado segurando a balança era uma outra alternativa, mas o fato é, como também o processo de levitação se dá através de recursos que são nossos, né? Aliás, a própria moça poderia interferir nessa situação, utilizando do magnetismo dela, sem que disso ela tivesse condições, conhecimento, técnica para isso, né? Nós vemos, às vezes, então, determinados magnetizadores, magnetizadoras produzirem efeitos que são efeitos que podem ser produzidos por nós. Nós sempre usamos exemplos muito comuns. A mamãe diante da criança que, de repente, está com cólica e ela passa a mãozinha, etc. O que ela está fazendo? Usando o seu magnetismo, atuando efetivamente e neutralizando, através do sistema nervoso central, o registro do incômodo na criança. Isso são situações nossas, nós é que podemos interferir, etc. Então, à medida que a gente vai se aprofundando a respeito do conhecimento de nós mesmos, nós vamos vendo essa nossa capacidade de interferir em nós e de nós refletir para o outro. Porque, na realidade, então, nós passamos a verificar da nossa responsabilidade. Olha o que é importante nós trabalharmos em nós, né? Nos respeitando, gostando de nós mesmos, para que a gente possa refletir para o outro. Porque a gente só dá aquilo que efetivamente constrói. E essa é uma data que nos convida a esse processo. E se aprofunda muito mais, né? Essas duas obras podem até nos trazer mais orientações. A respeito do namoro, a respeito do relacionamento, nós sugerimos esta obra Vida e Sexo, do Emmanuel, que ela é sensacional sobre essa condição do relacionar-se, porque ela trata de todos esses aspectos. Falando especificamente do namoro, ele vai dizer sobre esse suave ou doce encantamento.
essa aproximação entre as criaturas, né? Que ele fala numa outra obra sua, Leis de Amor, que há um processo da ação de espíritos interessados naqueles que estão iniciando um relacionamento, em querer, não é, ter a oportunidade de voltarem para o planeta no processo reencarnatório. Então, esses espíritos, ou seja, fomos nós mesmos que fizemos uma doce obsessão. Óbvio. Você fez lá a programação, etc., e reencarnou as duas figuras. Só que eles têm livre-arbítrio, né? Você pode dizer, primeiro, que pode não rolar entre os dois, e segundo, que o cara não está pensando bem, vai trazer aquela mala do plano espiritual. Aí a gente vai e fala umas coisas bacanas para ela, né? Frita o bife do jeito que ele gosta, né? Claro, porque se não der certo a gente dança. E aí ainda vira para o papai e para a mamãe: você não pediu para nascer. Não pediu não, implorou. É diferente, porque é aqui que é a experiência, né? Que a gente coloca na prática o que fica trabalhando pura e simplesmente no campo teórico. E esse período de aproximação, etc., é a beleza, aonde ela tem uma duração de natureza química de 36 a 40 meses, que a gente chama de paixão, né? Que precisa ser controlada pela lógica, pelo raciocínio, etc., porque senão a pessoa, ela não é um problema, ela faz parte da nossa natureza, ela é um bem para nós, porque senão a nossa raça teria desaparecido. Ela aproxima as criaturas, né? E a partir daí nós vamos desenvolvendo valores outros, exercitando as questões do amor, do bem-querer, do respeito, de tudo aquilo que diz, né, que possa estar ligado a essa situação, onde por vezes nós até encontramos pessoas dizendo: eu estou junto com o parceiro, com a parceira há 30, 40 anos e continuo apaixonado, apaixonada. Na realidade, você não está apaixonado depois de 25, 30 anos de idade, mas você está amando aquela criatura. Não é verdade? Você está aprendendo, você está exercitando o amor no sentido de que ele, ela, seja o parceiro ou a parceira, não importa, ele não é igual a você. E que você respeita, não é, as diferenças existentes. E naquilo que, de repente, ele ou ela precise ser auxiliado, auxiliada, a gente faz isso não cobrando, mas exemplificando. Não é verdade? Se você é casado, casada com alguém mal-humorado, mal-humorada, é porque você merece, né? Aí o fato é que não adianta você dizer para a pessoa que ela é mal-humorada. Não é verdade? Porque aí a pessoa fica mais mal-humorada ainda, quando você cutuca na ferida. Não é? Essa é uma realidade. Levante você positivamente, dando exemplo diferenciado. Porque aí não há imposição, não há acusação. O problema é que, né, acusa. Quando você acusa, agride. Ninguém gosta. E de repente, nossa, porque você é assim, porque você é assim. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta de ser apontado, né, cutucado, principalmente na ferida. Então, mostre-se diferente. Levante cantando. Se uma hora for adequada, né, você pode até dar uma diretriz, dizer assim: olha, tem um detalhe. É comprovado que o mau humor mata. Dá para ele ou para ela de presente a mensagem que se chama Belarmino Bicas. Por ser mal-humorado, é de Humberto de Campos Espírito, pela psicografia do Chico. Por ser mal-humorado, ele desencarnou 22 anos antes do tempo. Você dá de presente, olha que maravilha. Dia de São Valentim, você dá de presente a mensagem. Pode ser que você tenha um divórcio. Aí o fato é que, né, 22 anos antes, por ser mal-humorado, que você amorosamente pode dizer: olha, você vai morrer mais cedo. Porque vai. Mas não adianta, não é? Então é o exemplo. Aquilo que eu quero de melhor num relacionamento,
sou eu que preciso fazer, claro, melhor, e sou eu que preciso fazer como exemplo. Não é se posicionar numa situação abaixo, nada disso. É dar o exemplo, é fazer o movimento, porque há um processo de valorização disso, porque à medida que ela vá tomando mais corpo, vai se originar os frutos daquilo que é sagrado, que se chama família. E que não importa se ela é estruturada em padrão A, B ou C, não importa, é a família, que é sagrado, porque exatamente é por onde nós retornamos para o planeta. Não é? É a valorização dessa união, é por onde nós sustentamos a nossa volta, inclusive. Porque, via de regra, não necessariamente a gente reencarne na mesma, mas estamos naquele agrupamento. Por isso a importância. Tanto é que Kardec faz uma pergunta no Livro dos Espíritos, que é 291, diz assim: além da simpatia geral, determinada pelas semelhanças, há afeições particulares entre os espíritos? Olha a resposta dos espíritos: sim, como entre os homens. Entre os homens, entre os seres humanos. Mas o liame que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, porque não está mais exposto às vicissitudes da paixão. Claro, depende do grau evolutivo do ser, não é? Depende da dimensão que ele esteja, mas o Livro dos Espíritos não podia ficar especificando, até porque não teria conhecimento na época para ser colocado dessa maneira, e ele não seria um livro que ele não terminaria nunca, ele não pode ir caso a caso, mas enfim, de uma maneira geral, significa que as criaturas que nós amamos, que nós queremos bem, que nós nos relacionamos, etc., nós damos continuidade na dimensão espiritual com essas pessoas. Não termina por simplesmente. E às vezes nos espanta o seguinte, né? A criatura desencarna e aí você diz: mas ela pode até aparecer para você. Não quero. Deixa ela lá, etc. Mas se você ama, ponto. O amor, ele inclusive, ele não tem término, não é? O que para é o processo da paixão, que, claro, há uma alteração de natureza química, e chega um determinado momento, 36, 40 meses, a coisa faz assim, ó. Bum! Não é? Claro, porque há que se voltar à normalidade. É uma relação de normalidade, porque até aqui a gente diz assim: eu não vivo sem você, eu não respiro sem você, tudo assim aqui. Aí depois, quando vai para cá, assim, você me enganou, você me usou, não passei de objeto na sua mão e coisas do gênero, não é assim que fica? Mas enquanto estava sendo objeto aqui, estava uma delícia. O fato é que há uma regularização normal, porque senão a criatura desencarna de tanta adrenalina, de viver respirando pelo pulmão do outro, vivendo a vida do outro, coisas do gênero, que é impressionante. Então se normaliza, e aí a condição do relacionamento se dá através exatamente daquilo que é construído no amor, e ele é eterno. Até porque Deus é eterno, Deus é amor, ele é eterno. Você ama? Ama. Olha que maravilha. Você vai amar sempre. Mas eu tenho pessoas que eu não vou com a cara. Um dia você também vai ser amado e vai ser amada por essas pessoas. Por quê? Porque nós vamos mudando a nossa maneira de ver, a nossa maneira de ser. E aí, até porque nós somos de uma mesma família. Filhos e filhas do mesmo Criador. Vamos nos amar a todos, independente de cor, raça, credo, coisas do gênero. Independente de nacionalidade, vamos nos respeitar, vamos nos amar a todos, sem problemas de preconceito, de julgamentos, porque vamos amar, ponto. Tanto é significativo que no Evangelho segundo o Espiritismo você tem, no capítulo 14, no item 8º,
a questão das famílias espirituais e das famílias pelos laços corporais, dizendo: duráveis as primeiras, se fortalecem e se perpetuam no mundo dos espíritos através de várias migrações da alma. E vão se ampliando. Vão se ampliando. Amanhã ou depois, nós podemos reencarnar juntos ou não? Ou não estamos juntos numa mesma proposta? A gente pode ser, inclusive, de uma mesma família. Independente da questão parental, a gente pode ser de uma mesma família, do mesmo agrupamento. E que estamos caminhando juntos e vamos nos reencontrando. Essa é a beleza da vida. Não é porque o cidadão nasceu aqui, nasceu lá, é filho desse daqui, não tem nada a ver. É a questão da similaridade vibratória com aquilo que a gente se identifica. E se nós vamos nos identificando nos aspectos do amor, não podemos ser, de repente, o mesmo agrupamento. Olha que beleza a gente verificar que nós não estamos restritas, né? A coisa se amplia exatamente por essa questão do amor. Ou o contrário, as que são mantidas pura e simplesmente nas questões materiais são frágeis, né? Como a própria matéria em si, e vão se extinguindo com o tempo. E muitas vezes acabam se dissolvendo moralmente antes mesmo do desencarne dessas criaturas. Por isso que, aonde nós nos encontramos, com quem nós estivermos, o importante é que nós pensemos no bem que nós possamos fazer. Esse bem no que diz respeito a estender o amor que nós exercitamos, aquilo que é positivo em nós, aonde nós estivermos, com quem nós estivermos. Até porque, se nós seguirmos as questões dos exemplos do Valentim, que, aliás, desencarnou por valorizar a questão do amor entre as criaturas, né? A vida dele foi efetivamente entregue para o executor por valorizar a questão da proximidade das criaturas, do amor das criaturas, do respeito às criaturas. Por isso, aonde a gente estiver, é proibido proibir o amor. Muita paz a todos.